Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. O povo de Deus, estamos finalizando Atos dos Apóstolos. Fazendo o capítulo 25, fica faltando apenas 3 capítulos. E eu queria hoje conversar assim. Eu tenho 51 anos. Internet para mim, vídeos, áudios, mexer, fuçar em celular, computador, é tudo muito novo. Isso é de uma geração que está chegando e que crianças, como eu vejo relatos na internet mesmo, de 1 aninho e pouco já passam os dedinhos e conseguem com uma facilidade acharem o que querem. Mas para nossa geração, que isso é novo, há uma resistência muito grande em nós de chegarmos aqui, nos expormos, até porque há tanto conflito dentro do ser humano, a gente pensa, não, mas eu não posso fazer por causa disso, não, mas eu não posso fazer por causa daquilo, mas eu não posso. E até que você coloca tudo no lugar, é tanta coisa. E aí eu consegui chegar aqui. Isso já foi uma vitória que você não tem ideia. A briga com o celular para achar os negócios e fazer, dependendo demais do Pedro e da Isabela, que são meus filhos, e que me auxiliavam, que o Pedro sai cedo e chega à noite, mas a Isabela tem mais tempo. E ainda assim, no começo, o Pedro via a minha aflição, e ele vinha, chegava e auxiliava, e eu pude contar muito com eles. E agradeço muito a Deus por isso. E cheguei porque eu conversava com Deus que eu precisava de voz. Me dá voz. Mas não era uma voz que eu pudesse falar num grupo pequeno de pessoas, mas atingir vários. Que não seja no dia que eu quero, da forma que eu quero, mas no dia que Deus quiser. Ele vai enviando e fazendo chegar onde há necessidade. E Deus escutou e eu cheguei aqui. E cheguei falando de vários assuntos e caí em Atos dos Apóstolos no início desse ano. E queria dizer o quanto eu aprendi. E espero em Deus, porque tudo é dele e é ele quem faz, que eu tenha conseguido contribuir para alguém. Aqui eu quero falar da Cláudia, que é uma irmã amada que deu testemunho. E eu falei o nome dela aqui no início dos vídeos. Ela estava em Portugal e não estava tão bom assim em Portugal. Havia muitas situações que eles precisavam resolver e diante das dificuldades eles queriam voltar. E eu comentei sobre a Cláudia lá em Portugal. E a Cláudia tinha se afastado, era a fala dela. Tinha se afastado um pouco desse Deus poderoso. E a Cláudia era irmã de caminhada nossa no grupo de oração, porque ela morava aqui perto da gente. E aí nos encontramos lá, em especial a Maria Aparecida, que faz parte do nosso grupo de oração. Encontrou a Cláudia lá em Portugal e começou a enviar os vídeos. A Cláudia começou a fazer orações junto conosco e Deus levantando, e Deus levantando, e Deus levantando. A Cláudia resolveu todas as dificuldades que estavam lá e já está no Brasil. Então eu quero muito agradecer a Deus por tudo que Ele fez comigo, por tudo que Ele fez com pessoas que às vezes não entram, não dão o testemunho, mas que o olho que tudo vê, sabe que Ele fez algo de diferente na vida dessas pessoas. E em Atos dos Apóstolos nós aprendemos que Jesus morreu, ressuscitou, se encontrou com os apóstolos, a paz esteja convosco, e começou-se uma trajetória de anúncio que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu por nós e que ressuscitou. Está junto do Pai, enviou o Espírito Santo, que em Atos dos Apóstolos se apresenta o tempo todo dizendo: quem sou eu?
E o Espírito Santo que nos guia precisa trabalhar na verdade dessa igreja de Jesus Cristo. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de igreja. Em tudo que nós vimos aqui, quem prestou muita atenção viu que o Espírito Santo trabalha para nos levar a uma conversão, a um arrependimento. Todos os lugares era sempre a mesma coisa. E Pentecostes significa anúncio, formação de discípulos, como nós vimos também o nosso pastor arquidiocesano, José Carlos, falar no vídeo que eu anunciei aqui. Ele fez um resumo do ENF. E nesse resumo ele dizia que era necessário voltar, ter intimidade com o Senhor e trabalhar para a formação de discípulos e trabalhar para o batismo no Espírito Santo. Ô, gente, eu vejo muita coisa que não tá boa. E como eu disse, eu não tenho essa intimidade toda com a internet, então eu fico ponderando para falar. Mas hoje eu queria falar a verdade do meu coração. A igreja de Jesus Cristo, eu não estou falando de religião, mas de gente que serve e que é cristão. A igreja de Jesus Cristo precisa trabalhar muito Atos dos Apóstolos para direcionamento do que é esse Deus. Nós estamos vendo uma igreja com pedofilistas demais, uma igreja com pessoas que estão no altar, mas com vida atravessada demais. E o Espírito Santo está aqui para guiar e ajudar a sair de tudo isso. E estamos vendo essas mesmas pessoas pregando o amor de Deus demais. E o amor de Deus é para ser pregado, mas o amor de Deus é para ser vivido. E o amor de Deus trouxe Jesus Cristo para morrer por nós. E tudo isso está escrito aqui. Porém, esse amor de Deus nos convida ao arrependimento, sim. E aí eu quero voltar em Paulo. O amor de Deus alcançava Saulo, tanto que ficou de olho nele para buscar. Mas o amor de Deus só alcançou Paulo e começou a trabalhar Paulo e começou a anunciar em Paulo a grandeza do Espírito Santo quando Paulo cai às escamas. Quando Paulo se levanta um novo homem para Jesus. Nós estamos vendo uma igreja que vive homem velho, anuncia a boa nova, prega o amor de Deus, mas não quer se converter. Ah, Deus tem misericórdia de mim, a misericórdia te alcança como alcançou Saulo. Mas você precisa mudar a sua forma de vida diante do altar do Senhor. Isso não é para você que se chama Joaquim Maria ou Tatiana, é para todos nós. E mudança de vida, eu vou te dizer que não é fácil. Há um tempo para estar aqui falando sobre isso via pública, o Senhor me chamou a mudar a minha forma de conversar com as pessoas, que às vezes era tão estressante que era no grito. E você não tem ideia o que é dar o braço a torcer para esse Espírito Santo. Que tem hora que eu vou e ele me lembra e eu... É possível, Jandira? É, porque eu estou vivendo. Não é fácil, porque conviver com o ser humano não é fácil, mas é preciso começar a tentar. E desculpa, eu estou falando de muitas situações que eu conheço. É preciso começar. Porque vai haver um dia em que você e eu estaremos frente a frente, face a face com Deus. E você pode ter trabalhado igual um jumento. Trabalhado muito, pegado pesado, carregado peso. E pode ser que Jesus olhe para mim e para você e diga, afasta-te, operário, porque eu não te conheço. Trabalhando na minha obra, mas eu não... Me lembro do seu rosto, porque você é amor de Deus, anuncia amor de Deus, mas não está entendendo que o amor de Deus quer seu arrependimento nas suas situações, nas suas atitudes. E acha que Deus é misericórdia. E tudo bem, está tudo bem, que Deus está aguardando o seu arrependimento e você parar nessa área aí, ó, essa área
que tem te afastado de Deus. Gente, você fala de uma forma como se fosse possível. Se fosse, eu já tinha mudado de vida para conversar com as pessoas. Porque era muito além do que eu estou falando aqui. Muito além, você não tem ideia. Falava 2 vezes a mesma coisa, a pessoa não aceitava, parecia que eu era perfeita, a pessoa era errada. Eu já ia lá e já... E é isso que Deus não quer de mim, mas não quer de você. A minha área é essa. Conversar com as pessoas e saber que Deus quer que a gente tenha paciência, que a gente tenha respeito para falar um com o outro. Eu fico olhando nessa internet, religiões batendo de frente uma com a outra. Jesus Cristo é respeito. Jesus Cristo é amor, não é isso que se anuncia? Fala muito do amor, mas não vive. E Jesus quer que nós levantemos, principalmente primeiro para nós. E depois vamos ser influenciadores de outros. Para sentar aqui o Senhor me cobrou mudança de vida. E não tem sido fácil. Quem convive comigo, principalmente no meu grupo de oração, sabe que não tem sido. Eu corro das pessoas quando eu vejo, vou explodir. Eu corro. Porque é importante obedecer à voz do pastor. Não se posicione como um grande homem, uma grande mulher, mas tenha uma vida obscura com o Senhor por trás. Porque Deus não dorme, Deus é amor, mas Deus te chama à conversão. Mudar de vida, cristão. Para anunciar para as pessoas, a gente precisa aprender primeiro a viver. Isso é amém? Eu sei que eu não estou agradando muitas pessoas com isso. E sei o quanto eu tenho que mudar também. Preciso me lembrar nada. Mas você precisa começar a olhar nos olhos de Deus e não ter vergonha de ser cristão. Isso é amém? Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.